Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Elisa Rios. Eu não moro no Brasil, né? Eu moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey. E hoje eu vou fazer mais um vídeo, porque Deus me deu mais 3 visões sobre Donald Trump. Mas antes de mais nada, para o vídeo não ficar tão longo, eu já vou apressar aqui, vou ler a palavra do Senhor, porque tem a ver com o que eu vou falar, tá? Aqui é Daniel 2, né? Mas eu vou falar aqui, é sobre o rei Nabucodonosor que teve um sonho. Mas eu vou pular a parte, vou ler a partir do verso 12, tá? Fala assim, o rei muito se irou, enfureceu-se e ordenou que matasse todos os sábios de Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisa e prudentemente a Arioque, o capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Ele perguntou a Arioque, o oficial do rei, por que se apressa tanto em o mandato do rei, né, da parte do rei. Então Arioque explicou o caso a Daniel, ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu-lhe que desse tempo para que pudesse dar a interpretação do sonho, né? Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia, né? Aí a história aqui continua. Então, foi revelado um mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus dos céus. Disse Daniel, seja bendito o nome do Deus vivo, né? Do Deus de Israel, para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e a hora, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber que de ti pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e lhe disse, os sábios era tipo vidente, irmão, vidente, né? Os sábios, e disse-lhe, não mate os sábios de Babilônia, leva-me à presença do rei e lhe darei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei de Babilônia, e disse-lhe, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel, na presença do rei, o mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, foram os teus pensamentos ao que há de acontecer no futuro. Aquele que revela mistérios te faz saber o que vai acontecer. Quanto a mim, me foi revelado este mistério, não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava olhando e viste uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata,
o seu ventre e as suas coxas de bronze, e as suas pernas de ferro, os seus pés era parte de ferro e parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra se soltou sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua, nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então foi juntamente esmigalhado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha da eira no verão, e o vento o levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho também, a interpretação dele. Diremos na presença do rei: Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus dos céus deu o reino, o poder, a força e a majestade, em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habita, os animais do campo e as aves do céu, e fez que dominas sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje eu vou contar para vocês mais revelações que o Senhor me deu hoje por volta de 3 horas da manhã, né? Como eu fiz 2 vídeos anteriores sobre Donald Trump, né? Eu vou recordar para vocês o que eu relatei nos outros vídeos, para que vocês lembrem e recordem. Vocês lembram que a primeira coisa que Deus me mostrou sobre o Donald Trump foi quando ele foi no Muro das Lamentações. Deus me deu essa visão. Eu via ele indo no Muro das Lamentações. Mas antes dele ir no Muro das Lamentações, o Senhor fechou o coração do Donald Trump. Então, quando ele tocou no muro, o coração dele já estava fechado, tá? E vocês recordam, eu quero recordar vocês sobre o primeiro mandato do Donald Trump. Se vocês não recordam, eu quero lembrar para vocês que quando Donald Trump ganhou as eleições aqui dentro dos Estados Unidos, o primeiro lugar que ele foi visitar no Oriente Médio, em qualquer lugar da face da terra, foi a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o berço do islamismo, tá? Se vocês não sabem, não é o Irã, é a Arábia Saudita. E lá ele foi evacuacionado, sei lá as palavras certas, evacuacionado. E foi adorado pelo pessoal da Arábia Saudita. Ele estava mesmo no ninho de Satanás, tá? No ninho de Satanás. Lá dentro da Arábia Saudita. Depois, se vocês quiserem fazer uma pequena pesquisa, você pesquisa primeira visita de Donald Trump na Arábia Saudita. Vocês vão ver o que foi que aconteceu lá, só para vocês lembrarem, recordar do que eu vou estar falando para vocês. A segunda visita do Donald Trump foi quando ele foi no Muro das Lamentações, que eu falei para vocês aqui agora, que ele visitou o muro, mas antes dele tocar no muro, para orar no muro, Deus me mostrou essa visão. Deus fechou o coração do Donald Trump, tá? E aí depois é que ele tocou. Eu vi quando Deus fechou o coração dele. Ele deu uma parada assim, sabe? Quando você vai para um lugar e você para assim, freia. Ele fez desse jeito na visão. Aí depois ele tocou no muro. Ele estremeceu assim um pouco. Aí ele estremeceu por dentro. Aí ele tocou no Muro das Lamentações, tá? Foi essa visão que o Senhor me deu. A terceira visão que o Senhor me deu sobre o Donald Trump foi... Eu vi o Donald Trump com um rosário muçulmano na mão. Né? Na mão dele, assim, o rosário muçulmano, como que ele estava orando junto com os islâmicos. Mas antes dessa visão aqui do rosário, Deus me deu eu quero recordar vocês também da terceira visita que Donald Trump fez no primeiro mandato dele. Primeiro foi a Arábia Saudita, segundo foi o Muro das Lamentações e terceiro foi o Vaticano. Depois vocês procurem aí, no Vaticano, a primeira visita que Donald Trump fez oficial, com a terceira visita. A primeira foi a Arábia Saudita, Muro das Lamentações a segunda, e a terceira foi o Vaticano. Ou seja, a religião cristã que ele foi, tá? Aí vocês vão entender o que eu vou falar agora. Por isso que eu trouxe isso aqui à tona, porque nada é por acaso, tá, irmão? Nada é por acaso. Deus não coloca nada
que não esteja fora do controle dele. Tudo é no controle do Senhor, tá? Isso foi no ano de 2017 que o Donald Trump foi visitar a Arábia Saudita, né? E o Donald Trump foi o primeiro presidente americano que tocou no Muro das Lamentações. Mas quando ele tocou, o coração dele já estava fechado. E aí ele foi pro Vaticano. Foi ele, a equipe dele, foi o Jared Kushner, Donald Trump, Jared Kushner, Melania Trump e a Ivanka, tá? Foi os 4 mais a equipe, claro, né? E o Papa Francisco, tá? E agora vocês vão entender o que eu falei pra vocês. Sobre o Rosário Muçulmano, que eu falei pra vocês nos outros vídeos, que eu vi o Donald Trump com o Rosário Muçulmano. E depois, Deus me deu outra visão, que eu vi o Donald Trump deitado num caixão e tinha um Rosário Muçulmano jogado assim, do lado, onde ele estava deitado, dentro do caixão, tá? Um Rosário Muçulmano grande. Eu falei isso em outros vídeos pra vocês, tá? E aí, a outra coisa que Deus me mostrou, que eu quero só falar isso, porque do outro vídeo anterior, sobre a estátua do Nabucodonosor, que eu deixei o vídeo aí pra vocês, que a primeira coisa que eu vi, né, foi quando a outra coisa que eu tô esquecendo, que eu tenho que contar aqui do Donald Trump, porque tem a quarta visão que Deus me deu do Donald Trump foi eu vi ele vestido de bata preta, uma bata preta do pescoço aos pés. Decore isso aí, ó, bata preta do pescoço aos pés, toda pretona, parecia aquelas bata muçulmana. Aí tinha um crucifixo, uma corrente bem longa que dava até no joelho dele, do joelho para baixo era como se fosse um crucifixo, mas era uma cruz, tá? Uma cruz, batia, ela chegava no chão, tá? Isso foi o que eu vi. Então, eu vou contar para vocês também agora sobre a celebração, né, que eu falei para vocês, que com a chegada do anticristo, muita gente vai celebrar, a terra quase toda vai celebrar, não os cristãos, tô falando de cristão, tô falando das pessoas do mundo, né? Elas vão celebrar, eu vi pessoas comemorando, televisão, anunciando, vai ser uma festa na terra. No mundo muçulmano, vai ser uma festa muito grande. E aqui no Ocidente também eu vi muita gente celebrando. E eu vi pessoas saindo com taça de champanhe e oferecendo a taça pro céu, assim, agradecendo o anticristo, né? Que ele vai se chamar Mahdi, como eu já falei pra vocês em outros vídeos, que o Senhor me mostrou que o anticristo vai ser chamado Mahdi. Mahdi, irmão, é um título. Não significa que o nome dele é Mahdi, mas é um título que ele usará esse título, o anticristo usará esse título chamado Mahdi, tá? Outra coisa que eu vi, né, como eu falei pra vocês, eu vi uma estátua grande, era como se ela tivesse ou na frente da Casa Branca ou era na frente da Suprema Corte. Um desses 2 prédios, tá? Ele estava assim na grama, entendeu? Na grama. E aquela estátua, ela era hipnotizante. Ela era hipnotizante. As pessoas que olhavam para aquela estátua, ela ficava hipnotizada e ela começava a adorar aquela estátua e adorar o anticristo, tá? Foi isso que o Senhor me mostrou e eu relatei nesse outro vídeo passado que eu fiz também, tá? E agora eu vou contar essas 3 visões que Deus me deu hoje, agora, 3 horas da manhã. Hoje é que dia mesmo, gente? Esqueci o dia. Cadê o... Hoje é 12/12 de 2024, tá? Hoje mais 3 visões que o Senhor me deu sobre o Donald Trump, tá? A primeira visão, eu tinha acordado, era por volta de 3 horas da manhã, hoje pela manhã. E sempre quando eu faço assim, irmãos, eu acordo, aliás, antes de dormir eu leio a Bíblia, faço um pequeno estudo bíblico, depois eu vou cantar os hinos, depois é que eu vou para a oração. Aí eu oro, depois eu vou dormir. Aí, às vezes naquela primeira oração, Deus me dá a visão. Às vezes não dá naquela hora, ele me dá na segunda oração que eu faço. Na hora que eu abro o olho, que eu acordo, eu vou de joelho e já vou orar também.
Então, se eu tiver, a noite toda, se eu tiver acordado, eu tô orando. Eu não tô dormindo, assim, tentando dormir, não. Eu tô orando, porque aí eu aproveito todo o tempinho que eu tenho pra orar, tá? E aí, porque eu passo mais a noite orando do que o dia, né? De manhã eu oro de manhã, mas eu oro mais a noite toda. E depois eu durmo. E aí, durante o dia, eu tenho um tempo pra fazer todas as coisas que eu preciso fazer aqui dentro de casa, ou ir na rua, fazer alguma coisa, entendeu? Então, resumindo, por volta das 3 horas da manhã eu estava orando e Jesus estava apressado para me dar essas 3 visões, porque eu estava começando a orar e Deus já foi abrindo minha visão, já foi me mostrando. Irmão, sem enrolação, sem mais delongas, né? Eu estava orando, era hoje por 3 horas da manhã e Deus me dava a face do Donald Trump. Eu via ele, a face dele. Aí eu continuei orando, falei, Deus, o que é que o Senhor vai me dizer? Porque uns dias atrás, eu até anunciei em alguns vídeos aí, que eu falei que Deus ia me mostrar alguma coisa do Donald Trump, mas eu não sabia o que era, porque eu pensei que era um decreto, alguma coisa assim que ele ia soltar, e que eu tava esperando, porque eu tava orando, né? Porque Deus é assim, ele avisa, ele mostra a pessoa, aquele líder, aí passa, aí você vai orar outras coisas, ora, passa uma semana, 2, aí depois ele vai lá naquela outra imagem que ele te deu, né, daquela pessoa, aí ele vai te dar a visão, tá? Ele demora, assim, às vezes 2 semanas pra me dar a visão, que é pra mim ficar recordando e ficar orando. Senhor, o Senhor falou que ia me mostrar alguma coisa do Donald Trump, mas até agora nada, Senhor, o que é? O que significa isso? Do mesmo jeito quando Deus me mostrou do Joe Biden também, 2 semanas antes, ele me mostrou o Joe Biden, me mostrava a cara do Joe Biden. Eu falei, Deus, por quê? Você tá me mostrando a cara de Joe Biden e eu não tô entendendo. Então, aí eu orava, aí Deus pegou, depois de 2 semanas, Deus abriu minha visão e mostrou o que era o plano do Joe Biden. Do mesmo jeito, o Senhor também fez com o Donald Trump. Eu tava vendo ele o tempo todo, né, e eu não sabia, Senhor, o que passa, por que eu vejo a cara do Donald Trump, por que eu tô orando e vejo ele, Senhor? E aí, era por volta de 3 horas da manhã, quando o Senhor abriu a minha visão. Então, eu via o Donald Trump aqui do lado, né? Ele é vestido naquela bata preta, irmão, bata preta. Do pescoço ao chão, a bata preta. E era como se fosse atrás dele, ou na frente dele, assim, não, na frente, lembra? Desse lado era o Donald Trump, e aqui era o Donald Trump. Então, de dentro dele saía, assim, uma estátua do Donald Trump. E eu tava orando, né? E eu disse assim, ué, Senhor, uma estátua do Donald Trump? O que significa isso, Senhor? Por que o Donald Trump vai virar uma estátua? E aí o Senhor começou a me lembrar da estátua do Nabucodonosor. Que o Nabucodonosor mandou fazer que ele tinha sonhado, né? Com essa estátua, e ele pediu, né, que eu li agora, né, pediu os magos lá para revelar o que ele tinha sonhado, e aí só teve um, né, que revelou através do Deus vivo, Deus de Israel, o que significava o sonho do rei Nabucodonosor, que era a estátua, que é a cabeça de ouro, né, e o corpo de bronze, as pernas de ferro e os pés peito de prata, depois bronze, depois ferro, com barro, né? Então, o Senhor me fez lembrar da estátua. Então, irmãos, o Senhor quer me dizer o seguinte, que as pessoas aqui da terra, eles vão adorar o Donald Trump de tal maneira que vão usar a imagem do Donald Trump para fazer uma imagem dele, porque eu vi uma estátua do Donald Trump. Ele estava aqui, e de dentro do Donald Trump, ele ficou no mesmo lugar, dentro do Donald Trump, saiu uma estátua do tamanho dele, entendeu? Do tamanho do Donald Trump, uma estátua dele, do Donald Trump, tá? Então, aí quando eu lembrei da estátua do Nabucodonosor, entendeu? E a terceira visão que Deus me deu agora, depois da estátua do Nabucodonosor, né, do Donald Trump, Deus me abriu minha visão. Eu fui lá no Vaticano. Quando eu cheguei no Vaticano, né, Deus abriu minha visão, eu vi o Papa Francisco e o Donald Trump. O Papa Francisco vestido de roupa branca
E o Donald Trump vestido naquela batona preta, longa, com aquela corrente agarrada no pescoço assim, bem longa, do joelho para baixo, aquele crucifixo. E aí Deus pegou e disse assim, olha, eles vão fazer uma aliança. Eles vão fazer uma aliança. O Donald Trump com o Papa Francisco. Irmãos, se vocês já viram outros vídeos meus, que eu falei para vocês que o Papa Francisco, Deus já me abriu a visão e me mostrou o Papa Francisco sentado numa cadeira. E eu vi atrás do Papa Francisco era o diabo, era tipo como se fosse um dragão. O rabo era de dragão vermelho e da cintura para cima era Satanás com o chifrão bem grande, entendeu? Atrás do Papa Francisco. Então, eles vão se unir. Papa Francisco, aliás, o Donald Trump vai se unir com o Papa Francisco, tá? Os dois vão se unir, tá? Então, irmãos, não é brincadeira, larga esse negócio de adorar políticos, parem de adorar políticos, celebridade, essas pessoas não têm nada para oferecer a vocês. Quem tem algo para oferecer a vocês é Jesus de Nazaré, tá? É Jesus de Nazaré. Eu não estou brincando de ser profeta não, tá, irmãos? O tempo dirá para vocês. Tudo isso que Deus tem me mostrado, Deus vai revelar isso também na boca de outras pessoas, para que vocês saibam que eu não estou mentindo, porque Deus, ele não é Deus de confusão, ele não é Deus de mentiroso, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez ele falou, se cumprirá, se cumprirá. Então ele abre a visão de várias outras pessoas para poder confirmar aquilo que ele já tem falado para uma pessoa. Vocês lembram, irmãos, que a Bíblia foi escrita por várias pessoas de várias épocas escreveram a Bíblia e juntou esses livros, e esses livros têm tudo a ver com toda a palavra do Senhor, entendeu? Então Deus também faz isso com a profecia, ele não deixa uma pessoa com uma profecia. Então muita gente fala bem assim, você tá vendo o canal de fulano, de cicrano. Irmão, não tô vendo um canal de ninguém não, eu tô falando a minha experiência que eu tive. Deus, a experiência que ele dá para você é só sua. Agora, a revelação ele dá para várias outras pessoas, entendeu? O cenário que ele mostra é só seu, mas a revelação em si, ele dá para várias outras pessoas, para que se confirme a palavra do Senhor, para que outras pessoas saibam que Deus está falando, olha, eu estou confirmando na boca de várias outras pessoas. Entende a diferença, irmão? Então, não adianta vocês vierem aqui me atacar, dizer que você está copiando fulano e cicrano. Irmãos, por favor, não façam isso. Deixa de ser bobo. Vai ler a palavra do Senhor, lê mais a palavra do Senhor. Se chega ao Senhor, irmãos, o mais importante de tudo isso aqui que eu estou falando para vocês é se chegar ao Senhor. É voltar para os caminhos do Senhor, é aceitar Jesus verdadeiramente nos seus caminhos, aceitar que Jesus morreu na cruz do Calvário, aceitar o sangue derramado. É mais importante. Irmãos, Deus usa quem Ele quer, Ele usa os pequenos, os grandes, Ele usa quem Ele quer. Olha, nunca houve tanto derramamento do Espírito do Senhor como agora. Gente de todas as nações, pequenos e grandes, crianças e adultos e jovens, todas as idades, profetizando o que Deus tem mostrado para todas as pessoas. Então, irmãos, vocês deveriam agradecer a Deus, porque Deus está derramando a sua graça em várias pessoas. Não ficar criticando, fulano, tu falou a mesma coisa que outro falou. Irmãos, por favor, vamos focar no Senhor Jesus, tá bom? Não se esquece que o importante é a salvação. É a salvação. Deus dá esses alertas, irmão, para vocês abrir a mentalidade, para vocês ficarem ligados, entendeu? Para vocês não se perderem. É isso que Deus faz. A profecia é para isso, é para que alerta. A profecia não é coisinha bonitinha, parecer um buquê de rosas, não. Profecia para falar o que vai acontecer.
entendeu? O que vai acontecer, o que te espera no futuro, entende? Então, eu quero dizer para vocês que a primeira coisa que Deus me mostrou foi o Muro das Lamentações, depois foi o Rosário Muçulmano, né? Depois foi o Donald Trump deitado no caixão, morto, com o Rosário Muçulmano. E depois Deus me mostrou também ele vestido numa bata preta, né? Com aquele, parecendo um crucifixo, mas era uma cruz enorme. Depois o Senhor me mostrou a estátua do Nabucodonosor, né? Parecia a estátua do Nabucodonosor, na Casa Branca, ou era em frente à Suprema Corte americana. Ela era giratória, ela girava e ela é hipnotizante, tá? Se você olhar para a estátua, você adora ela, viu? Porque ela é hipnotizante, então tem que ter muito cuidado. Quando for colocada aí, irmão, cuidado, não olhe não, tá? Outra coisa que Deus me mostrou, né? Sobre Donald Trump, eu vi a estátua do Donald Trump, eu vi ele, o Donald Trump, e uma estátua sair de dentro dele, era uma estátua dele, tá? Outra coisa que Deus me mostrou foi Donald Trump fazendo aliança com o Papa Francisco. Foi hoje, às 3 horas da manhã, que o Senhor me mostrou, irmãos. Então, é essa palavra que eu tenho para vocês de hoje, que o Senhor tem me mostrado. Então, hoje eu até me apressei um pouco para falar para vocês, porque quanto mais eu passo o que o Senhor me mostra, Ele traz outras coisas para me mostrar também, tá bom? Um beijo no coração, que o Senhor abençoe cada vida e que vocês se alegrem, sabe por quê? Porque Deus está mandando mensagem para vocês, falando para vocês o que vai acontecer. Alegra-te, igreja. E não, porque se Deus não amasse a vocês, Deus não estaria enviando mensagem para vocês, falando das coisas vindouras, das coisas que vão acontecer, para que vocês se precaver e não para que vocês se cuidem, para que vocês não deixem essas coisas acontecer com vocês. Amém? Então, um beijo, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada por estar no meu canal, obrigada por estar compartilhando os vídeos, obrigada por estar mandando mensagem. Às vezes tem dúvida, manda suas dúvidas, não tem problema, pode mandar suas dúvidas, que eu estarei respondendo sim com o maior prazer. Se você também quer uma oração, mande o pedido de oração, coloca seu nome e sobrenome, para que eu possa orar por vocês, amém? Glória a Deus. Então, muito obrigada de coração mesmo, por tudo. O canal tem pouco tempo de aberto, não pretendia ser youtuber e aconteceu, não foi uma coisa premeditada, não foi uma coisa não desejada, mas aconteceu porque o Senhor tem pressa, tá? O Senhor tem pressa em anunciar à igreja do Senhor todas essas coisas que estão acontecendo aos escolhidos do Senhor, né? Porque tem muita gente que estão fora da igreja, mas são escolhidos do Senhor e precisa ouvir a palavra do Senhor e precisa voltar para o Senhor. Então, é isso que o Senhor está fazendo, né? Profetizando para a terra inteira, para que as pessoas fiquem sabendo que Ele está voltando, que Jesus está voltando e que logo, logo Ele está vindo buscar a igreja do Senhor. Então, prepara-te, igreja, para encontrar com o teu Senhor, porque Jesus está voltando. Amém? Um beijo.